Vamos de capítulo 94 de Kagurabachi. Capítulo está insano, rapaziada. Muito foda. Nós temos talvez o traidor sendo revelado e nós temos mais detalhes da Shinoshi, a espada mágica mais poderosa criada por Rokuhira Kunishi. Segue o canal, curta e compartilha, checa a descrição porque tem mangá em promoção e muito mais. E agora vamos começar porque esse capítulo 94 está um capítulo de tirar o fôlego e começa com o Ishiki falando um pouco sobre toda a situação da espada Shinoshi. Resumindo esse início, é basicamente o seguinte: pro Hakuri colocar algum item na dispensa, ele vai ter que registrar a energia espiritual do item na dispensa. É meio que vai fundir a energia da dispensa dele com o item, permitindo com que o item entre e saia ali na dispensa, permitindo que o Hakuri tenha esse controle. A ideia é que o simples fato de você puxar a Shinoshi para dentro da dispensa não significa nada, não apresenta risco nenhum para o Hakuri. A questão é que se o Hakuri quiser usar a espada, ele ter envolvido a espada, a Shinoshi, com a energia espiritual dele, aí é que mora o perigo. Porque nós temos essa capacidade do Kensei de controlar você de fora. Ele pode estar aprisionado e acabar controlando mais ou menos o que aconteceu com o Kiora Sazanami, que foi o momento que o Kensei respondeu uma das primeiras vezes no mangá. Foi quando o Kiora puxou a espada, porque o Kiora ele tinha o desejo de salvar o leilão. Então ele ia fazer de tudo para salvar o leilão. E nós temos esse problema. Quando assume o risco de usar a espada, nós temos o Kensei tomando o controle do corpo da pessoa e essa pessoa tendo um tempo limitado de usar os poderes. E essa pegada é o que o Ishiki meio que se questionando sobre, tipo assim, tem uma bomba plantada dentro do QG do Kamunabi, pode ter a ver com essas capacidades. A questão é que o selo da Shinoshi, ele foi feito por pessoas de alto escalão do Kamunabi, os 3 de Haori branco, que são os líderes supremos do Kamunabi. É o Ishiki, que é esse velhinho aí que tá falando, o Kasen e a Yatsuru. E esses camaradas, eles são muito poderosos, são os mais fortes do Kamunabi. O próprio Hakuri questiona, porque afinal de contas o Kudo falou que o Azami é muito foda, né? Ele é forte demais. E o Azami meio que questiona ele, tipo assim, pô, a ideia é que meio que em combate eu posso ser o mais forte, mas em questão de um nível geral, barreira, feitiço, conhecimento e até mesmo um combate, eles são melhores, tá? Eles são mais fortes. Porque a ideia de barreira, feitiço e tudo mais é muito mais estudo. Então o Azami é muito mais força física e os demais ali, os líderes, são mais cérebros, cerebrais. O próprio Hakuri fala sobre os Mazumis terem decorado um segundo andar inteiro da biblioteca e tudo mais. E nós temos o Azami falando sobre a quantidade de informações que esses feiticeiros de Haori branco possuem, que é muito mais do que o dobro de informações memorizadas ali, talvez em cima de livros, estudos e tudo mais. A ideia é que talvez sejam muito poderosos e ao mesmo tempo eles sabem usar os feitiços de fato de forma eficaz. Só que agora tem a preocupação que, tipo assim, pô, nós temos o selo sendo criado por 3 pessoas de Haori branco. E pessoas de Haori branco são capazes sim de influenciar o selo, de influenciar todo esse processo de trancamento da Shinoshi. Esse que é o problema. A parada é que o Ishiki, ele confia muito nos outros dois, então ele não acredita que isso seja possível acontecer, só que ele só vai meio que saber quando de fato ele vê a Shinoshi. E quando eles chegam ali na sala onde a Shinoshi está sendo selada, nós temos um dos líderes lá na Shinoshi, é o Kasen. O Kasen, ele já está lá e ele meio que tem uma reação muito quieta, suspeita, quando Azami, Hakuri, Kiri e Ishiki chegam na sala. O Ishiki, ele começa a olhar um pouco a espada, ele começa a tentar sentir todo o processo de selo sendo feito e ele entende que está intacto, não tem nenhum problema. Agora nós começamos uma parte do capítulo onde o Kasen começa a falar. E nesse momento, até na live de quinta nós conversamos sobre isso, quando a gente estava analisando os spoilers. Nesse momento que o Kasen começa a falar, a gente meio que coloca um alvo muito grande e sólido nas costas dele, como ele sendo traidor. Porque quando ele fala que o Hakuri Sazanami tá bem,
é meio que pensando, ou a ideia é que ele tá pensando tipo assim, então você tá bem, né? Aí no fundo tá lá, esses desgraçados falharam em matar esse moleque, gente. Pelo amor de Deus, qual que era o nosso combinado? E nós temos o Ishiki falando, vamos colocar a Shinoshi dentro do armazém, então vamos permitir com que o Hakuri tenha acesso a ela para ele conseguir colocar dentro do armazém. E o Kazen fala, não, não vai colocar nada dentro do armazém não. Meio que tipo assim, ué, e aí? Não era esse o nosso trabalho de proteger a espada? Por que agora você não tá querendo meio que colocá-la agora no armazém? E aí, nós voltamos um pouco lá quando o Yura fala que os deuses estão a favor dele. Eu acho que tem muito a ver com essa cena, porque pra gente parece que tá adiantado, né? Aquela cena já foi, mas não, pode estar acontecendo nesse momento que o Kazen tá aí. E o Yura entende que o Kazen, quando ele começa a mexer, já que ele é um de Haori branco e tem a condição de mexer no selo, influenciar no selo, talvez pro Yura ele consiga notar que o selo tá enfraquecido, mas pela capacidade do Kazen, ele pode evitar com que o Ishiki enxergue que o selo tá mexido. Então talvez pro Ishiki o selo tá ok, mas o selo não está ok. E é aí que mora o perigo. Só que aí nós temos uma mudança de cena, onde nós temos Yura, Uruha, Natsuki e Hokuto lutando. E certamente a luta desses quatro é uma luta mais tensa, é uma luta mais complicada, porque são espadachins muito poderosos. A questão é que nós temos tanto o Natsuki quanto o Uruha usando seus poderes inatos, e isso deixa o Yura um pouco preocupado, e aí que vem o perigo. Afinal de contas, o Yura, ele usa os poderes da Shinoshi, e é por isso que o Yura tem os mesmos olhos que o Kensei teve quando ele ficou maluco, porque o Yura, ele envolveu a Shinoshi com os seus poderes mágicos, e graças a isso ele tem ali a capacidade de manifestar o poder da Shinoshi. E quando o Kensei recentemente falou essa questão do poder da Magatsumi, quando ele citou a Magatsumi dentro desse arco, é nesse momento quando o Yura começa a surrar tanto o Natsuki quanto o Uruha. E nós temos o Ishiki meio que preocupado, afinal de contas o selo da Shinoshi está sendo destruído de dentro para fora, e isso tem a ver certamente com a influência que este camarada aí de Haori branco chamado Kassen pode ter feito com o selo da Shinoshi, liberando talvez os poderes para o Yura utilizar. E o Kiora Sazanami volta à pauta novamente, porque nós temos o Yura usando o Kiora Sazanami como uma cobaia. Afinal, o Yura entende que o Kiora Sazanami ele iria fazer de tudo para o leilão ficar de pé. Então, com certeza, ele iria usar os poderes da Shinoshi para tentar o leilão ficar de pé. E o Yura, ele usa isso como cobaia para ver quais os riscos que ele iria correr usando esse poder. E agora que ele entendeu tudo isso, e parece que dentro ali alinharam ali os planos com o traidor, o Yura resolveu atacar a base do Kamunab, que ainda assim eu acho que é um ataque muito suicida. Ele mesmo fala que isso é um ato suicida e ele sabe disso, mas de qualquer forma nós temos o olhar do Yura e a força e até mesmo talvez o nível de combate dele evoluindo, e ele simplesmente acaba tanto com o Natsuki quanto o Uruha. E nós temos o final do capítulo focado em penas negras, penas de corvos voando. Então eu acredito que em breve, se não no próximo, em breve nós teremos Samura e Shihiro chegando nessa pancadaria que está acontecendo na base do Kamunab. E é um reforço importante, principalmente depois que o Yura está usando os poderes da espada, os poderes da Magatsumi. Agora eu quero ver, afinal de contas, se esse Kazen é o traidor e ele é muito poderoso, vamos ver, né? Vamos ver o que vai ser a resposta do Kamunab diante dessa traição. Rapaziada, tamo junto e é nóis. Fui!